Agora a gente muda de assunto. Em maio, o Senado Federal aprovou a criminalização da misoginia, que fica definida como ódio ou aversão extrema às mulheres, baseada na crença de supremacia masculina. O texto equipara a misoginia ao crime de racismo e torna essa atitude inafiançável e imprescritível, ou seja, não prescreve e também quem for preso não pode ser solto com fiança. As penas variam de 2 a 5 anos de reclusão, mas esse texto ainda vai ser apreciado na Câmara de Deputados. E hoje vamos receber a advogada especialista Laila Oliveira para explicar um pouquinho mais como é que deve funcionar essa nova legislação e o crime de misoginia. A Laila já está aqui na nossa tela para conversar com a gente. Olá, doutora, seja bem-vinda. Peço que a senhora se descreva para o nosso público cego de baixa visão. Boa tarde, Camila. Boa tarde ao nosso intérprete Diego. Eu sou uma advogada morena, dos cabelos castanhos, olhos também castanhos. Estou com um batom vermelho, estou sentada na sala do meu escritório, estou vestida de um terno azul escuro e uma calça branca. Bom, para a gente começar a falar sobre a criminalização da misoginia, é importante a gente dizer que a lei ainda não está valendo, né? Há uma discussão aí no Congresso Nacional, a Câmara deve fazer uma avaliação, pode alterar algo e depois vai para a sanção presidencial. É assim mesmo, doutora? Sim, o projeto de lei de autoria de uma senadora, por isso iniciou-se, né, lá na Casa do Senado, e agora vai passar pela Câmara dos Deputados e após vai encaminhar para a sanção presidencial. Né? A gente vê que é um caminho longo, né, a ser perseguido ainda, porque é um tema que mexe com as estruturas da sociedade, né, Camila? A gente vê que os debates foram intensos, embora não tenha tido nenhuma oposição no Senado, mas a gente vê que há certa dificuldade de compreensão, inclusive, do que é misoginia, né? Que a gente não está tratando de casos banalizados, a gente não está tratando de qualquer situação. Esse projeto de lei, que é o 896 de 2023, vem tipificar como crime o ódio às mulheres, né? A aversão às mulheres, que é através desse discurso que aumenta a violência contra a mulher. Então, a gente vê que no Brasil nós já temos algumas legislações, né, que permite frear, né, esse tipo de conduta da sociedade, como a Lei Maria da Penha, mas a gente vê que tem alguns atos discriminatórios, preconceituosos, que ainda não há tipificação. Então, por isso que vem esse projeto de lei para tampar essas lacunas, para dizer, olha, o crime, né, o ódio, a aversão às mulheres é crime. Você praticar, né, esse ato é crime. Você incitar essa aversão às mulheres também é crime e tem penas mais gravosas do que a injúria comum, que já está tipificado lá no Código Penal. Doutora Laila, e que atitudes podem ser consideradas misoginia a partir dessa legislação? Por exemplo, aqueles vídeos que recentemente viraram trend no TikTok de homens dizendo que estavam treinando para caso as mulheres negassem o relacionamento. E esse treinamento, entre aspas, era bater no manequim, né? Fingir que estava agredindo alguém. Esse tipo de discurso seria considerado misoginia? E que outros tipos de ações também se enquadrariam nesse crime? Qualquer conduta, qualquer discurso que inferiorize a mulher, né? Que coloque a mulher como condição inferior, como objeto, é uma prática de misoginia, né? Na verdade, a nossa competência, né? Nós somos todos seres humanos e não devemos ser classificados pelo gênero, né? Não é porque eu sou mulher que eu sou inferior. Então, qualquer discurso nesse sentido, ou qualquer prática, né, nós vemos aí uma prática muito comum de diferença salarial, né, de ausência de promoção das mulheres pelo fato de ser mulher, o medo de engravidar. Então, essas práticas que às vezes, por vezes imperceptíveis, né, caracteriza como discriminação, né, e pode ser caracterizado como misoginia também. A gente vê também, tem grupos, o que nos preocupa muito, Camila e todos os telespectadores, na internet, né, incitando como macho alfa, fêmea beta, acho que é algo nesse sentido, né, que coloca a mulher como nessa condição de submissão, impondo papéis para as mulheres. Isso é um tipo de crime, é uma incitação
né, de inferiorização à mulher e que, se aprovada essa lei da misoginia, não vai ser mais permitido, né, e vai ser respondida à altura como deve ser. Bom, doutora, para finalizar, dúvidas que surgiram aqui na minha cabeça, eu não sei nem se a senhora vai conseguir responder, porque o projeto ainda não está aprovado, né? Mas pelo texto atual, esse crime também vai enquadrar pessoas que fizerem algum tipo de ação de ódio contra mulheres trans, por exemplo, e a pessoa que pode ser indiciada por esse crime serão apenas homens ou não? Ainda, né, como a gente não tem aprovação, a gente não tem a prática no dia a dia, é difícil eu te informar com clareza e certeza sobre isso. Mas o que eu posso te dizer, Camila, é que como analogia, né, o que a gente já vê que vem sendo aplicado na Lei Maria da Penha, por exemplo, já é aplicado para o caso de mulheres trans. E não vejo problema nenhum, né, esse projeto de lei também ser aplicado, né, por analogia, porque é específico, né? A letra da lei fala ódio e aversão às mulheres, né? Ainda não tem essa amplitude, né, que vai abranger qual seria essa vítima, mulheres trans. Eu acredito que sim, não haveria nenhum problema a essa aplicação. A sua outra dúvida era com relação à aplicação da mulher trans? E se os autores desse crime seriam apenas homens ou não? Não, nós, infelizmente, temos mulheres que praticam isso, né, por falta de conhecimento. Então, eu entendo, né, embora a grande maioria seja injúria praticada por homens, também entendo, né, que seja autores desse crime também seja praticado por mulheres. Tá certo, doutora. A gente conversou com a advogada Laila Oliveira, explicando um pouquinho sobre essa legislação que está tramitando no Congresso Federal e que vai continuar sendo pauta aqui no Conexões. A gente deve falar assim que ela for aprovada e começar a valer. Muito obrigada, doutora. Boa tarde. Até mais. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.